Bom, pessoal, vamos fazer então o exercício do capítulo 2 do livro do Rodrigo de Melkor, exercício 2 e 16. Vou copiar ele aqui para o nosso Excel. Ele tem uma figura também que a gente vai copiar também. Okay? E aí vamos deixar ele aqui para a gente sempre ter a referência. O enunciado do problema é o seguinte: a gente tem uma tubulação toda com um diâmetro de 0,15, 150 milímetros, e ele mediu pressão em dois pontos. No ponto A, ele tem uma pressão de 25 metros de coluna d'água. E no ponto B, esse ponto aqui, ele tem uma pressão de 17 metros de coluna d'água. E ele diz que a tubulação é feita de aço soldado com um coeficiente C igual a 130. Então, se ele está nos dando o coeficiente C, já é um indicativo de que ele quer que a gente resolva esse problema usando a equação de Hazen-Williams, ok? Aquela equação, lembrando que é uma equação simplificada, que tem algumas imprecisões, mas que dá um primeiro indicativo sobre diâmetros e vazões em tubulações hidráulicas, né? Vamos trazer a equação de Hazen-Williams aqui também, para a gente já manter ela. Ela está nos nossos slides, né? Vamos trazer essa escrita dessa forma aqui. Demorar um pouquinho para colar. Basicamente, a equação de Hazen-Williams ela coloca que a perda de carga unitária, ou seja, a perda de carga por metro de tubulação, ela depende aí da vazão elevada num coeficiente 1,85 e depende também do diâmetro elevado num expoente 4,87, ok? Então, vejam que como o diâmetro tem uma importância grande na perda de carga, né? Se eu aumentar, se eu dobrar o diâmetro, eu vou ter uma redução de 2 na quinta potência praticamente na minha perda de carga. E esse problema ele não é tão trivial porque a tubulação ela não está na horizontal. Então eu tenho um desnível aqui que ele tem que ser levado em conta. Então, novamente, antes de mais nada, nesse caso, a interpretação do problema ela exige que eu aplique a equação de Bernoulli, né? Vamos aplicar então a equação de Bernoulli entre os pontos A e B desse problema, ok? Lembrando, a equação de Bernoulli é Z1 ou Z de A, energia potencial em A, mais P, pressão, em A sobre gama, mais velocidade em A ao quadrado sobre 2G, energia potencial, energia de pressão e energia cinética em A tem que ser igual a energia potencial em B
mais energia de pressão em B sobre gama mais energia cinética em B ao quadrado sobre 2G mais a perda de carga. Então, delta H entre A e B. Ok? Nesse caso, quem que nós conhecemos aqui? Vamos arbitrar que o nosso nível de referência corresponde ao nível do ponto A. Então, a energia potencial em A vai ser 0. A energia de pressão em A, ela é dada no problema, ou seja, ela é 25 MCA. Então, P em A sobre gama é igual a 25. E a energia cinética, a gente até pode calcular, mas vejam que a energia cinética vai ser igual nos dois pontos, porque a vazão é a mesma e o diâmetro é o mesmo. Então, eu já vou direto descartar a energia cinética nesse caso e passar direto para o outro lado da equação. Do outro lado, quem nós temos? A energia potencial é do ponto B é de 5 metros, porque o ponto B está a 5 metros acima do ponto A. Então, eu tenho 5 mais energia de pressão em B, 17 metros de coluna d'água. A energia cinética eu vou desprezar novamente, e aí eu tenho a minha incógnita, que é a perda de carga, ok? Delta H entre A e B, ok? Daqui vai sair que delta H entre A e B é igual a quanto? 25 menos 22, ou seja, 3 metros de coluna d'água, ok? Então, eu tenho aqui que a minha perda de carga é de 3 MCA. Isso calculado por Bernoulli, né? Lembrando, aplicar Bernoulli é sempre uma boa forma de atacar um problema, né? Porque a gente tem que entender que variáveis que a gente conhece. Só agora é que eu vou propriamente usar a equação de Rasin-Williams, né? Para saber qual é a vazão. No caso, a minha incógnita é a vazão, né? Qual deve ser a vazão para que a carga de pressão seja de 17 MCA. Então, eu tenho que conhecer o ΔH, que eu já sei quem é, tenho que conhecer o coeficiente C, que é dado do problema, o diâmetro, que é dado, 0,15, e falta uma coisa que a gente precisa calcular, que é o comprimento da tubulação, porque vejam que o comprimento entre A e B, ele tem um trecho em diagonal, cuja dimensão não é dada, eu tenho que calcular ela. Vamos botar os outros parâmetros aqui. Então, meu C é 130, D é igual a 0,15. E agora o L, né? O L eu tenho que calcular. Eu sei que o comprimento entre esse ponto, entre essa curva aqui e o ponto B é de 150 metros. Então, vamos chamar de L2, 150 metros. E o L1 eu tenho que calcular, porque ele só me dá a altura entre o ponto A e o ponto B, o desnível, e o ângulo desse trecho da tubulação, que é de 45 graus. Por Pitágoras, ou simplesmente por trigonometria, eu sei que o comprimento desse trecho aqui vai ser o comprimento do lado vezes raiz de 2, né? Simplesmente posso fazer um Pitágoras aqui e eu vou chegar que L1
é igual a 5 vezes raiz de 2, né? E com isso, o comprimento L1 é de 7,1 metros. Ok? Então, L total é L2 mais L1, 157 metros. Então, a minha perda de carga unitária J, em metros por metro, é de 3 MCA dividido por 157 metros. Então, eu tenho uma perda de carga unitária de 0,019 metros por metro. Em cada metro de conduto eu perco cerca de 2 centímetros de carga. Ok? Com isso eu posso então finalmente aplicar a equação de Hazen-Williams, né? Então vamos chamar aqui de Q elevado a 1,85, para simplificar. Vai ser quem? Vai ser J dividido por 10,65 vezes C elevado na 1,85 vezes D elevado na 4,87. Isso aqui é a vazão elevado na 1,85. Para achar a vazão, eu preciso só elevar esse resultado por um expoente 1 dividido por 1,85. Então, meu Q vai ser isso aqui elevado na 1 dividido por 1,85. Ok? E aí eu tenho uma vazão de 29 litros por segundo. Vamos ver se é isso mesmo. É 28,9 litros por segundo, que são 0,029 metros cúbicos por segundo. Né? Se eu multiplicar isso aqui por 1000, vou achar litros por segundo, eu vou ter exatamente o resultado do livro, ok? Lembrando aqui que esse passo aqui para achar a vazão a partir da vazão elevada, eu simplesmente elevei essa vazão ao expoente inverso do expoente dela, né? Propriedades dos expoentes, né? Então, esse é a resolução desse problema.